Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana de literatura, galera. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre poesia, sobre canção e sobre os recursos da lírica, tá bom? Lembrando aí, galera, que nosso conteúdo, nossas aulas, elas estão sendo feitas a partir da ordem do nosso livro. A gente está na aula 6. Verifica lá, pega o seu livrinho bonitinho que você tem aí e olha bem a ordem das nossas aulas, que vocês vão verificar e constatar que o nosso ritmo está sendo exatamente o mesmo, o nosso planejamento, tá bom? E vale lembrar, galera, que hoje a gente vai estudar muito legal quando foi que aconteceu a separação entre a música e a poesia, o que necessariamente aconteceu, quando isso aconteceu. Então nós vamos visitar um poema muito bacana do Fernando Pessoa, depois nós iremos partir para várias composições aí de renomados artistas brasileiros da MPB, para entender vários recursos que nós temos nas músicas, tá bom? Então vem com a gente, eu vou começar a espelhar aqui nosso slide para a gente poder começar nossa aula e vamos nessa, galera. Olha só, pessoal, então nossa aula aí, ó, poesia, canção e recursos da lírica, né? Nós vamos verificar composições aí de Fernando Pessoa, Chico Buarque e a musicalidade da linguagem, tá bom, galera? Para a gente poder estudar bem esse conteúdo, é importante a gente já primeiro saber a diferença entre poesia e canção. Galera, já deixo claro aí para vocês que os dois nasceram no mesmo momento. Olha lá, poesia e música nasceram juntas, meus queridos. A separação entre elas foi um fenômeno recente, certo? Que ocorreu ali, digamos, mas olha só, elas nasceram juntas, tá? E é importante a gente pegar alguns pontos importantes. Galera, olha só, quando a gente estuda literatura, particularmente, eu adoro fazer aquela linha, digamos assim, das escolas literárias, né? Cada pontinho desses aí eu coloco, por exemplo, uma data, né? Por exemplo, ali mais ou menos no ano de 1100 aqui, depois a gente tem o ano de 1400, depois a gente vai ter o ano de 1527, mais ou menos ali, depois a gente vai ter o ano de 1600, né, galera? Claro que não é bem exatamente essa numeração, né? A gente tem datas mais específicas, mas olha só, aí quando a gente faz essa cronologia das escolas literárias, digamos assim, eu gosto de sempre lembrar o primeiro movimento literário que a gente estuda aí, que é o trovadorismo. Olha lá, galera, trovadorismo. Aqui você vai lembrar também que nós tínhamos as cantigas, ó. Lembra disso aí? Cantigas, certo? A gente tem cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, de maldizer, certo? Então, se era cantiga, significa que nós tínhamos melodias, nós tínhamos necessariamente canções. Tá bom, galera? Depois a gente avançou o tempo e aí temos aqui o humanismo, meus queridos. Olha lá, o humanismo, certo? E o humanismo aqui a gente tem basicamente como ponto mais importante o nascimento do teatro português. Olha lá, galera, o nascimento do teatro português, ó. Mas aqui também acontece uma coisa muito importante, sabe o que foi? Galera, presta bem atenção, olha só. Nessa época aí do humanismo, foi quando aconteceram as primeiras manifestações de separação entre a música e a poesia. Então, a gente pode dizer que os dois nasceram juntos? Sim, os dois nasceram juntos. A gente poderia até dizer que talvez a poesia seja uma filha da música, uma vez que antes a gente tinha as cantigas, depois a gente conseguiu separar uma da outra. Será que a gente poderia mais ou menos fazer essa comparação? Seria interessante, né, galera? A gente poderia, sim, de certa forma, afirmar que a poesia ela é filha da música. Por quê? Porque, galera, se a gente parar para analisar, os mesmos recursos que a gente usa para garantir a fluidez, a rima, a musicalidade, né, de uma música, de uma composição que é cantada, com instrumentos e tudo mais, a gente também vai ter esses mesmos recursos aí numa poesia, tá bom? Então, sim, a gente pode dizer isso, tá bom? Quando que aconteceu essa separação? Volta aí para o nosso slide, galera. Olha só, essa separação aconteceu exatamente entre o trovadorismo e o humanismo, tá, galera? Principalmente aqui no humanismo foi quando aconteceu justamente essa separação, tá? Mas depois, aqui mais pra frente, né, a gente vai ter aí o quientismo, né? A gente vai ter o classicismo, enfim, isso aí não vem ao caso agora. O importante é que foi nesse movimento aqui, nessa hora, que houve a separação entre essas duas questões, tá, galera? Que nasceu, de fato, aí a poesia diretamente da música, tá bom? Queridos, então já avançando aí, olha só. Nesse sentido, a gente tem, já que a gente estudou a diferença entre poesia e música, é importante também a gente pegar a diferença entre prosa e poesia, certo? Galera, olha só, um texto em prosa é um texto cujo único objetivo é informar, é argumentar, é contar alguma coisa, certo? Ele não está muito preocupado com a forma, certo? Então, um texto em prosa é aquela dissertação que você escreve no Enem,
é aquela notícia que você lê, é aquele texto narrativo que você acabou de ler, certo? É aquela carta, é qualquer gênero textual que tem mais como objetivo prezar pelo conteúdo, galera. Da forma como o conteúdo vai ser passado ali, ele não vai seguir aquela mesma regra que a gente utiliza lá na poesia, não. Então, olha lá, a gente tem a organização em parágrafos, a linguagem é mais objetiva e discursiva, predomina a narrativa e a argumentação, fluxo contínuo do texto. Então, é aquele texto, galera, que a gente sabe que tem conjunto, né? Ele tem parágrafos e ele tem linhas, certo? Já na poesia, ela é organizada em versos e estrofes. Opa, coisa importante, tá? A poesia, a música, ela não tem linha, ela tem verso, ó, beleza? E a música, ela não tem parágrafo, ela tem o quê? Estrofes. Olha lá, galera, versos e estrofes. Perceberam, ó? Aqui a gente tem linhas, ó, e um conjunto de linhas ali vão formar aquele parágrafo, tá bom, galera? Se liga aí, ó. Beleza? É aquele parágrafo do texto, ele é um texto que preza muito mais pela questão do conteúdo. Já a poesia, ela vai formar ali, ó, ela vai ter um conjunto de versos que vai formar as estrofes, tá? E ela vai se preocupar muito mais com a forma, meus queridos, ó, com a forma. Por quê? Porque se você não tem uma métrica definida, você não tem rima, a sua música, ela não tem sentido, certo? Ela segue um ritmo muitas vezes ali que não vai agradar, digamos assim. Mas é importante também lembrar que muitos poemas, muitas composições aí, certo? Não se preocupam muito com essa questão da rima, tá bom, galera? Então explora o ritmo e a sonoridade, valoriza as emoções e a subjetividade, e cada palavra é escrita com precisão. Para quê, galera? Para garantir a questão da forma. Pegaram então, ó, olha lá, gente. Então, esse aqui vai muito mais prezar pelo conteúdo e esse aqui vai prezar muito mais pela forma, tá? Então, ele vai prezar muito mais, ele vai ter a questão da rima, tá? Ele vai prezar muito mais pela questão da métrica. Olha lá, meus queridões, isso aí é importante. Esse aqui não, o objetivo dele é unicamente esse aqui. Certinho, meus queridões? Todo mundo entendendo isso aí? Vamos avançando, galera. Então, olha só. A canção, ela é um tipo de literatura, galera? A canção é literatura. Tá? Por quê, gente? Porque o que é a literatura? Gente, literatura é registro, tá bom, meus queridos? A literatura ela pode ser definida como a arte do uso da palavra, mas ela é registro, tá? Enquanto o ser humano ele está aqui, ele está produzindo o tempo todo, ele está trazendo as suas impressões, as suas narrativas, as suas filosofias, ele está registrando os seus sentimentos e tudo. Isso tudo é literatura, é a arte do uso da palavra. Certo? Então a canção se enquadra muito bem na questão da literatura? Sim, galera, se enquadra muito bem nesse mundo da literatura, perfeitamente. E olhando aqui para o nosso slide, a gente tem ali, ó, canção à literatura, gente, olha lá, ela tem, certo? Ela expressa emoções e vivências comuns de toda a humanidade. Olha lá, tem efeito estético, produz beleza, impacto emocional e reflexão crítica. Possui também recursos poéticos, olha lá, galera. Utiliza figuras de linguagem, ritmo, rima e atmosfera. Possui a linguagem multimodal, certo? Que é a união da linguagem verbal, musical e interpretação artística. Opa! Nessa hora aí também é importante a gente lembrar que sempre haverá, uma vez que a gente está lendo um texto em poesia, um texto em poema, a gente vai ter quem, meus queridos? Aquele que sempre se manifesta quando você está cantando uma canção ou declamando um poema ali, o eu lírico. Quem é o eu lírico? É o personagem que vivencia aquela situação típica do poema. Beleza? E aqui, quando eu sempre trago esse tipo de conteúdo, é importante sempre a gente se lembrar. Tá bom, meus queridões? Que o eu lírico é aquela pessoa que vive aquele drama, aquela situação lá do poema, tá bom? Ele não necessariamente representa o poeta. O poeta é quem fez a composição, enfim. Mas é por isso que quando a gente ouve uma canção, alguém declamando alguma poesia, a gente tem uma interpretação, tá? A pessoa está interpretando a voz do poema, certo? Está interpretando aquela pessoa que está vivenciando. Então vocês vão perceber que muitas vezes na linguagem da música, da poesia, vai ter uma expressão maior, vai ter às vezes uma força mais presente, mais pujante, digamos assim, em determinadas partes, principalmente nas partes de maior intensidade, de sofrimento do eu lírico, certo? Nas partes mais emocionadas, digamos assim. Tá bom, galera? Então lembrem-se aí, a gente tem o eu lírico também conhecido como a voz do poema, galera. Olha lá, ó. Voz do
poema. Tá bom, queridões? É importante a gente sempre trazer essas partes aí, certo? Vamos avançando, galera. Então, ó, a gente vai ter a linguagem multimodal e olha lá, conceito-chave. A canção é uma obra multimodal, letra mais música, mais a interpretação. Os três elementos constroem juntos o sentido completo da obra, tá bom, galera? E dando continuidade ao nosso estudo, a gente entra aí na questão do Fernando Pessoa, que é uma das obras que aparecem lá no livro didático de vocês, tá bom, gente? Que é justamente ali, ó, a gente vai falar da Última Nau, certo? Que é uma obra do Fernando Pessoa, certo? E qual era o contexto histórico ali? Gente, vale lembrar que o Fernando Pessoa ele é mais recente, tá? Ele vai trazer um sentimento de saudade, digamos assim, diante de umas situações difíceis que foram vivenciadas aí por Portugal. Presta atenção ali, galera. Olha lá o contexto histórico, olha lá. Contexto histórico. Em 1578, o rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Sem herdeiros, Portugal perdeu sua independência para a Espanha. Desse trauma nacional nasceu o sebastianismo, que é uma crença mítica no retorno do rei para restaurar a glória portuguesa. É isso mesmo que aconteceu, tá, galera? Quando ocorreu essa batalha aqui, Dom Sebastião perdeu, certo? E diante da sua derrota, né, a sua derrota representou ali a queda de Portugal para a Espanha, certo? Que passou a dominá-lo, beleza? E aí quais são os símbolos centrais da obra? A nau, certo, gente, da embarcação, o mar, a névoa e ainda aquele sentimento de esperança de quem vai, né, do retorno do Sebastião, Dom Sebastião, certo, galera? Que representa aí o que a gente chama de sebastianismo. Beleza, queridões? E nessa obra aí que nós temos, a gente tem aqui uma estrofe, certo? Agora a gente já sabe o que é, né, galera? Que estrofe é um conjunto de verbos, beleza? E nessa estrofe lá do Fernando Pessoa, a gente consegue pegar muito bem essa parte da saudade, né? Do sentimento, beleza? Que ele tem ali de uma época, né? Que já foi de Portugal, né? Portugal grandioso, e hoje Portugal é um país rendido para a Espanha, digamos assim. E isso registra a mágoa de Fernando Pessoa, digamos assim, do eu lírico, do poema, né? Então, olha lá, gente. Levando a bordo o rei Dom Sebastião e erguendo como um nome o alto pendão do império, foi-se a última nau, ao sol aziago erma e entre os choros de ânsia e de pressago mistério. Tá bom, gente? Então, esse poema, ele passa aquela ideia também de saudade, mas também de angústia, né, gente? Aqui, ó, pressago pode ser entendido como presságio, certo, gente? E aziago pode ser entendido como algo funesto, algo ruim, né, gente? Beleza? Então, traz aí essa saudade mesmo, beleza? Então, percebam aí que existe um sentimento nesse tipo de composição. Percebam que existe tudo tem um porquê, por exemplo, as rimas que nós temos, Dom Sebastião, Pendão, certo? Aziago, Pressago, a gente tem algumas rimas aqui, ó, percebam aí, certo? Então, isso aqui é um típico texto de poema, que é interpretado, que traz a questão de saudade, tá bom, queridões? E aí, esse poema, ele traz toda uma musicalidade, certo? Olha lá, gente, a gente tem os recursos que foram utilizados, que são as rimas regulares entre os versos, ritmo marcado e cadenciado, repetições sonoras que evocam o mar. Depois, galera, importante aí, certo? Lembre-se, todas as obras que a gente vê, que a gente analisa, é importante vocês também recorrerem a elas para identificarem essas características as quais nós estamos citando aqui, certo? Eu não consigo muitas vezes encaixar no slide um texto tão grande, né? Não é tão grande assim, ele é um texto pequeno, na verdade. Mas no slide aqui a gente não consegue colocar todo o poema, muitas vezes vai ficar muito arrastado, mas se você pegar o poema, pesquisa no Google rapidinho, né, gente, A Última Nau, do Fernando Pessoa, vocês vão encontrar e vão entender tudo que a gente está falando aqui. Beleza, queridões? Voltando ao nosso slide, olha só, então a gente tem recursos utilizados, repetições sonoras que evocam o mar, organização em estrofes simétricas, né? E tem um efeito poético, que é o que, gente? Ele vai carregar aquela atmosfera, digamos assim, de acordo com o que o eu lírico está sentindo. Qual é o objetivo do poema? Qual é o objetivo da poesia? Beleza, queridões? Então, olha lá, a combinação desses recursos cria uma atmosfera melancólica e mística. Olha lá, gente, que imita o balanço das ondas e a sensação de esperança interminável. O leitor é envolvido pela névoa simbólica que permeia o poema, sentimento de saudade coletiva de um povo esse agora, né, dominado pela Espanha, digamos assim, naquela situação específica, tá bom, meus queridões?
Eu espero então que vocês tenham entendido. Isso aqui nós temos um poema, tá, galera? Porque poema, gente, ele não tinha necessariamente o efeito de fundo de um instrumento musical, certo? Aqui o que prezava muito mais era o conteúdo. Além do conteúdo, a gente teve também a forma, né, gente? A forma, a musicalidade, os recursos, a rima, a métrica, tudo isso fluindo de maneira que a gente consiga entender todas as nuances, digamos assim, trazendo arte para nossa produção. Beleza, galera? Depois a gente vai aí para uma produção como eu falei para vocês, saindo de Fernando Pessoa, a gente entra aqui, né, gente, numa composição do Chico Buarque, mas antes de falar de Chico Buarque de Holanda, qual era o contexto histórico dele aí, gente? A gente está falando de produções que aconteciam ali na década de 70, né? E aí, quais eram as situações? Primeiro, ditadura militar, né, gente, estava acontecendo, vale lembrar, foi lá de 1964 até 1985. Tá bom, gente? Então, tudo isso era contexto de repressão política, censura e perseguição aos artistas, né? Então, o que os artistas, não só o Chico Buarque, mas como muitos outros artistas, utilizavam de estratégia para poder passar pela bancada censuralista da ditadura militar, digamos assim. Galera, olha lá, ó. Chico, ó, usou a linguagem como escudo e arma ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, para passar pela bancada, digamos assim, eles utilizavam recursos como metáfora. Ó, gente, certo? Metáfora, ele queria dizer uma coisa, ele dizia uma coisa, mas na verdade ele queria dizer outra, certo? Ele utilizava uma série de recursos, aí a gente vai ver daqui a pouco outras composições dele para a gente poder captar. O contexto social era também de urbanização acelerada, né, gente? Vale lembrar que essa data aqui, ó, 1964, aqui, foi justamente a época do nascimento, digamos assim, né, de Brasília. Beleza? Então, tinha a questão do milagre econômico, obras faraônicas eram construídas às custas dos trabalhadores, que eram muitas vezes invisíveis, né, gente? Como nós sabemos, a construção da cidade de Brasília não foi assim uma coisa tão tão linda de se ver. A gente teve muitos problemas aqui, muita gente morreu, né, gente, infelizmente, por conta da forma como as obras eram levadas, a segurança do trabalho era uma coisa muito complicada, né, gente? E a canção aqui, dando continuidade, do Chico Buarque de Holanda, era utilizada como uma forma de denúncia e um instrumento de resistência contra a ditadura da época. Beleza, meus queridos? Então, vamos avançando aqui. A gente tem aqui a música Construção, do Chico Buarque de Holanda. Essa música aqui, gente, basicamente, ela conta a história de um rapaz, de uma pessoa que sai de casa para trabalhar, e ali ele se despede do seu filho, da sua esposa, atravessa a rua, sobe o prédio, almoça, faz as coisas todas que um trabalhador faz, né? Mas tem uma questão típica, ele trabalha em ferragens altas, né? Altas construções de prédios, né, gente? Do crescimento urbano, né? E diante disso ele era muito vulnerável. E o final da letra não é muito feliz. Ele cai, ele despenca de cima do prédio, né, gente? Da construção e acaba ali caindo no chão e agonizando, atrapalhando o trânsito e tudo mais. Isso tudo é trazido na letra da música, tá, pessoal? E o que é importante a gente pegar aqui? Analisando, além desse conteúdo trágico, né, a gente tem aqui todo o recurso. Então pesquisem aí no Google, né, gente, no Spotify, em qualquer plataforma, Construção Chico Buarque de Holanda, e vocês vão perceber o trecho, né, o ritmo de fundo, que é uma canção, né? Então é lá, ó. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, né? E aí essa música ela vai seguir toda de uma forma muito genial, ela vai sendo construída nesse sentido aí, né, gente? Percebam aí que existe uma musicalidade, né? A forma como a gente lê aqui, mesmo que a gente não tenha, às vezes a gente não conheça a canção, a leitura, vocês percebam que a forma como a gente lê já tem uma musicalidade, né? E a gente já tem as rimas regulares também. Quando a gente percebe última, olha lá, galera. Voltando aqui, ó, quando a gente percebe última, único, tímido, máquina sólida, mágico, lágrima, certo?
Então, a métrica dela também inteiramente. Então, esses recursos são típicos de poema e de composição, certo? E o tema central dessa música aí, como a gente sabe, do livro de vocês, é a desumanização do trabalhador, né, gente? Como eu falei, ele despenca lá de cima, né? Ele tá lá trabalhando no céu e aí de repente ele despenca. E quando ele cai no meio do asfalto, né? E aí ele gera um engarrafamento, né? Atrapalhando o trânsito. E aí, olha só o viés, né? O trânsito parou, isso é muito grave, né? Mais grave às vezes até do que o motivo que o fez parar, que é a morte de um trabalhador. Beleza, gente? Então existe aí uma crítica contra a desumanização do trabalhador na composição do Chico Buarque de Holanda, beleza? E aí, avançando, gente, vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide, tá, meus queridos? Olha lá, a gente tem então a construção do Chico Buarque e tudo mais. Qual é quais são as características formais dessa composição aí, galera? Repetição estrutural, certo, gente? Versos longos e proparoxítonos, tá bom? E ritmo crescente, certo, gente? Por que ritmo crescente? Quando vocês tiverem a oportunidade de analisar a letra, vocês vão perceber que a tensão da música vai aumentando conforme ela vai avançando, até ter o desfecho trágico, certo, queridões? Até ter aquele desfecho trágico, como eu falei, que é quando ele despenca lá do céu, né? Do céu não, necessariamente ele estava no prédio, enfim, a gente sabe, né? Ele despenca lá e cai no chão, beleza, queridões? Então a música, todo instrumento, a forma como ela é feita ali, ela vai evoluindo de forma que no final das contas ali a tensão maior é quando ele morre, beleza? E aí a gente tem uma crítica social. Olha lá, meus queridos, o trabalhador é tratado como uma peça substituível do sistema produtivo. Sua morte não provoca comoção, apenas atrapalha o fluxo da cidade. A canção denuncia a invisibilidade do operário brasileiro no projeto da modernização do país, tá bom, gente? Então a gente está falando ali da construção de Brasília, beleza? Estão entendendo aí, meus queridos? Vamos lá. Dando continuidade, a gente tem uma outra composição aqui do Chico Buarque de Holanda também, que é Deus lhe pague, certo, gente? Cuidado aqui já, a gente já tem ironias aqui nessa letra, nessa composição. O Chico Buarque de Holanda ele era muito citado nas composições, nas provas aí também, certo, queridões? Olha lá. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e o futebol para aplaudir. Um crime para comentar e um samba para distrair. Deus lhe pague. Galera, então, o que a gente percebe aqui rapidinho? O que a gente percebe nessa composição? A gente percebe, meus queridos, que o eu lírico ele pega coisas básicas que às quais todo ser humano deveriam ter acesso, né, gente? Olha lá. Então, ó, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, olha só, a certidão para nascer, olha lá, galera, a concessão para sorrir, né? Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Vocês estão percebendo aí que existe uma ironia nesse caso? Estão percebendo que, na verdade, o que existe é uma crítica diante das situações de sofrimento, miséria e exploração, certo? E que, na verdade, ele revela a crueldade do sistema brasileiro. Tá bom, galera? Então a gente tem aí ó, uma música dotada de muita ironia, na qual o compositor ele faz uma crítica social, né, gente? Como se fosse ali um privilégio, né? Algo a mais a pessoa ter acesso a coisas tão básicas as quais todo ser humano deveria ter. Certo, queridões? Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí. E como é que funciona a ironia? Olha lá, gente. O eu lírico agradece por situações negativas, dor, exploração, falta de liberdade. Obrigado transforma-se em acusação velada. Né? Mais pra frente, se vocês pegarem a música, vocês vão encontrar isso que a gente está citando. E o que é criticado? A exploração do trabalhador, falta de liberdade política e alienação social impostas pelo regime ditatorial e pelo capitalismo selvagem. Por isso que o Chico Buarque de Holanda ele era tão genial, digamos assim. A crítica dele passava muitas vezes despercebida, né? E tinha um efeito artístico, transforma o agradecimento em denúncia, tá bom, gente? Então tem uma ironia nesse Deus lhe pague aí, beleza? Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam captando aí. E dentro dessas composições, dessas músicas, desses poemas, meus queridos, é claro que nós não poderemos deixar de lado as figuras sonoras.
Tem a aliteração, tem a questão do eco, a assonância, a paronomásia, que são recursos típicos para esse tipo de produção. Tá bom, galera? Então, olha lá. Primeiro a gente tem a aliteração, certo? Que é a repetição de sons consonantais. A assonância, se aqui é som consonantal, aqui é som vocálico, lembra? Consoantes e vogais, beleza? Depois a gente tem o eco no final das palavras. E depois a gente tem a paronomásia, que são a utilização de sons que são aí parecidos, tá bom, gente? Isso tudo, esses efeitos geram a musicalidade, tá bom, meus queridões? Isso tudo gera musicalidade, tá? Aí a gente entra em cada uma delas, por exemplo, a gente, olha lá, ó, Pedro, pedreiro, penseiro, né? Olha lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma, um clássico exemplo aqui que a gente tem, né, galera? Então a literação é a repetição de consoantes, gente, aliás, é consoantes, por favor. Vamos lá. E o efeito produzido, gente, muitas vezes imitação da natureza, reforço rítmico, criação de tensão, ou suavidade, dependendo da consoante que é repetida, né? A gente tem muitos poemas, né, na nossa literatura que usam esse recurso aí da aliteração muito. A assonância, como eu falei, gente, que é a repetição de vogais, né? A tarde amarela pairava na praça, Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou. Olha lá a repetição do ou ali, que eu deixei outra cor, mas vale deixar o recurso aí, tá bom, meus queridões? A repetição de sons vocálicos, ela traz mais musicalidade, tá? Para nossa produção. Beleza, gente? Avançando, depois a gente tem o eco, tá, gente? Que na verdade ele reproduz o som final das palavras. Então, olha lá, gente. O eco é a repetição de sons semelhantes no final das palavras, mais amplo que a rima, pois pode ocorrer em posições variadas dentro dos versos. João Valentão é brigão, para dar bufetão, não presta atenção. Estão percebendo aí? Então a repetição, isso aqui é eco, tá, galera? Ão, 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 ão. Certo, meus queridões? O eco reproduz ritmo marcante e sonoridade intensa. É muito utilizado em músicas populares, cordel, rap, poesia oral. Reforça a memorização e o impacto emocional no texto. Tá bom, galera? Vamos lá, depois a gente tem a paronomásia, né, meus queridos, que é a utilização de palavras com sons parecidos, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, ó, conhecer as manhas e as manhãs. Olá, galera, certo? O sabor das massas e das maçãs, digamos assim. Concerto, né, galera? A gente sabe que concerto com C, ele é espetáculo musical, enquanto concerto com S diz respeito ao reparo, tá bom? E a gente tem comprimento e cumprimento, né, galera? Um diz respeito à extensão física, o outro diz respeito à saudação. Tá bom, queridões? Beleza? Então, olha lá, gente. A gente tem esse conteúdo tá muito na manha, tá muito fácil, tá muito tranquilo. Vocês vão andar muito bem nas provas de vocês quando caírem esses conteúdos. Depois a gente tem aí, gente, mais uma composição do Cartola, também da música popular brasileira. Só que o Cartola, especificamente, meus queridos, ele vai trazer um pouco mais de melancolia, tá? É uma das características desse compositor, né? Ele trazia um olhar sensível, ao mesmo tempo que era triste, era também muito belo, né? E aí, repara aí, galera, olha só. A gente tem aí o Mundo é um Moinho, né? A situação, galera, para a composição dessa obra aí, era de que o Cartola, ele estava muito triste, né? Pelo fato de a sua filha, a Creuza, 16 anos, querer sair de casa, querer ter independência, querer namorar, né? E aí, né, movido por essa tristeza de ter a sua filha saindo de casa, né, galera? Ele compôs essa música, tá? E já percebam que aqui no título, no nome aqui da música, meus queridos, ó, já tem aí o que nós chamamos de metáfora, ó, uma figura chamada metáfora. Por que, queridões? O mundo é um moinho, né, gente? Um moinho que moe o grão, que esmaga, certo? Então, o mundo ele vai esmagar as pessoas, digamos assim. Pode ser? Não sei. Olha lá, galera. Então, olha lá. Ó. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Ó, galera, essa parte aí, ó, beleza?
vai triturar seus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Né? Então, o tema dessa música fala sobre justamente as desilusões inevitáveis da vida, tá bom, gente? Então, ele faz uma advertência, né, com relação à fragilidade dos sonhos diante da crueldade do mundo, né, gente? E o recurso principal, como a gente sabe, é a metáfora que vem aí desse trecho do moinho, tá bom, meus queridões? Tranquilos? Eu espero que vocês estejam entendendo aí, galera. Essa nossa aula de hoje está muito massa, tá tranquila. Depois a gente tem mais um clássico aí da MPB, galera, que é Chega de Saudade, né, do João Gilberto e Tom Jobim, certo? E aí essa aqui é uma das clássicas, né, da bossa nova, uma musicalidade muito gostosa, muito boa de ouvir. Então olha lá, gente, vai minha tristeza, dá vontade de cantar. Dá vontade de cantar. Se eu não cantasse tão mal, meus queridos, eu encararia isso aqui, mas eu não vou encarar não, eu não tenho o dom do canto, mas enfim, vamos ler a letra aí que a gente pega bem. Olha lá. Primeiro, ó, vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Galera, não sai de mim, olha só, né? Vai minha tristeza e diz a ela, olha só, gente, então, isso aí nós temos uma linguagem simples, né? Que é muito próxima da fala cotidiana. Uma linguagem que nós chamamos de coloquial, galera. Cuidado aí, tá? Tem gente que está confundindo linguagem coloquial, que é essa do dia a dia, informal, com a linguagem padrão. Não, gente. Isso aqui é uma forma que é praticamente como as pessoas falam no dia a dia, tá bom? Musicalidade suave, ritmo do samba jazz, beleza? E depois exaltação do amor. Tá, galera? Então isso tudo fica muito claro pra gente, né? Também aborda a questão da saudade, né, galera? Beleza? Da saudade, do amor ali, de todas essas questões aí. Tá bom, meus queridões? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês estejam entendendo aí essa nossa aula de hoje. Olha lá, então, queridões, o que aprendemos hoje? A canção e poesia, que muitas vezes dialogam, né, gente? A gente sabe que elas são irmãs, assim, digamos, recursos sonoros criam musicalidades, a gente fala das figuras sonoras, né? Depois a gente tem a MPB como sendo crítica social e depois a gente tem as múltiplas possibilidades da lírica. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa nossa aula de hoje foi inteiramente baseada no livro didático de vocês aí, pessoal do primeiro ano. Então peguem o livro, abram, verifiquem, lá tem os textos mais completos, tem os poemas, as composições, e vocês têm também acesso à internet, vocês podem pesquisar tudo, encontrar tudo, fazer um estudo muito ativo, galera, né? É muito massa isso, essa possibilidade hoje que a internet nos dá de fazer um estudo ativo, de pegar um trecho, perguntar o que é aquilo, ir lá e pesquisar e achar mais informações e desenvolver a gama de conhecimentos aí que só a rede hoje em dia pode proporcionar e que a humanidade nunca teve tanto acesso. Beleza, meus queridões? Obrigado demais a atenção de vocês. Estudem bastante. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, pessoal.